Sejam muito bem-vindos à nossa nova série de lives chamada Descomplicando a Escoliose, tá? Gaguejei aqui, vamos começar a nossa série de lives, tá? Hoje nós temos um convidado ilustre, já tá por aqui já o Vinícius Cordeiro, lá de João Pessoa, de Recife, tá? Uma referência na área da escoliose também. Então, hoje nós vamos mostrar casos. Então, nessa série de lives que nós iremos fazer, vai ser a cada 15 dias, tá? Mais ou menos, ou a cada uma vez por mês, a gente ainda vai organizar, porque nesse dia o objetivo é ensinar, é passar conhecimento para vocês com relação à escoliose. Tá? Então nós vamos descomplicar a escoliose. Todo mundo disse para vocês que escoliose é algo extremamente complexo, extremamente difícil, e nós estamos aqui para mostrar que é possível sim aprender, é possível se tornar uma referência na área da coluna, na área da escoliose. O que eu vou pedir para você? Bombardear o coraçãozinho aqui para chegar para o máximo de pessoas possíveis e para você enviar para as pessoas que precisam saber dessa live. Tá bom? Quem precisa aprender com escoliose, manda para ele lá para a gente começar, tá bom? Então eu vou chamar o Vinícius aqui. Foi uma breve apresentação aqui. Vou convidar o Vinícius para que a gente possa. Hoje ele vai apresentar reais aqui, como foi tratado, o que aconteceu, qual foi o desfecho disso. E aí isso vai ser bem legal, tá bom? Ah lá o Vinícius. Seja bem-vindo, Obrigado, Vinícius. boa noite, como é que tá? Boa noite, tudo jóia? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estrear essa série de lives chamada Descomplicando a Escoliose, porque escoliose é um tema que as pessoas têm muita dúvida, né? Tem muita divergência de opiniões com relação a vários profissionais. Uns falam que pode fazer uma coisa, outros falam que pode fazer outra. Imagina a cabeça dos pais quando passam por 4, 5 profissionais e cada um fala uma coisa diferente, né? Então eu queria primeiro agradecer que você está aqui na nossa live, abrindo aí, assim, hoje vai ser com chave de ouro. E aí eu queria, o querido Léo Costa, um abraço para ele aí, um beijo para todo mundo, queridos. E o que eu vou pedir para você começar a se apresentando para quem ainda não te conhece e contar o que você vai mostrar hoje para a gente aqui. Tá? A ideia é você contar o seu caso clínico. Então, se apresenta, conta um pouquinho da sua jornada, até você chegar aqui na escoliose, até você começar a trabalhar com a gente, e aí a gente, a gente começa. Olá, é um prazer estar falando um pouco da experiência aqui no tratamento da escoliose, com a referência, né, no assunto. Falar um pouquinho da minha história. Eu iniciei a fisioterapia, né, a formação há 13 anos, sempre procurando na área da terapia manual, na parte do traumato-ortopedia. No início, eu sempre dava aula de pilates, comecei na osteopatia e vi que realmente me interessava sempre na área da coluna, tratamento da coluna. Mas no dia a dia fui observando que tinha necessidade de apresentar, conhecer mais sobre o tratamento da escoliose, que eu vi que é realmente um tema pouco abordado, né? Tanto na universidade como no dia a dia mesmo. E quando a gente vai procurar essas informações, como você falou, a gente vê muita informação diferente, né? Às vezes tratamento que não é o específico mesmo de fisioterapia para escoliose, a gente vê tratamento como RPG, pilates, exercício de qualquer forma, né, para os dois lados. Então, tive essa necessidade de entender mais. Aí comecei a pesquisar mais sobre o assunto e encontrei, né, na internet, falando muita informação que realmente tinha lógica, né, no tratamento da escoliose. E aí fiz a formação online e gostei tanto que eu resolvi que realmente eu queria seguir esse caminho. E a partir daí eu comecei já a atender os pacientes, fui vendo o resultado, fui tendo confiança aqui nos pacientes sobre o tratamento da escoliose. Você fugiu um pouco daquele trivial que é tipo, fez curso de RPG, fez curso de Pilates. Você foi muito para terapia manual, você atendia coluna geral, assim, né? Isso, Não tratamento da dor.
não E tanto postural, assim, isso que eu quero dizer. Não aquele trabalho tão cartesiano, postural, né? isso. E eu vi que realmente, quando eu comecei a pesquisar, eu vi que realmente teria que ser um tratamento tridimensional, né? Para tratar realmente a escoliose. E aí, quando eu comecei a ter esses resultados com os pacientes aqui, eu disse, não, agora eu tenho que aprender a fazer o colete, trazer esse colete de uma qualidade muito boa para cá, porque realmente ninguém faz, né? Mas você teve, como é que foi assim? Você teve dificuldade com isso aí na sua região? Porque você é de João Pessoa, mas sempre atendeu, acho que na sua região ali, João Pessoa e Recife, né? E, Você tinha essa dificuldade? Você começou a atender o paciente e os coletes eram muito ruins? Como que foi isso aí? tinha dificuldade em relação ao conhecimento do pessoal sobre escoliose, né? Porque Tá. se ela não sabe, quanto mais os pais, né? O paciente. Aí a gente tem que explicar tudo sobre o tratamento da escoliose baseado na evidência Uhum. científica. E aí tem informação errada, muito mito, muita crença, né? Que não tem, atualmente não tem sentido, né? Que já foi comprovado que às vezes uma má postura causa escoliose, carregar mochila pesada causa escoliose. Então, tudo isso aí já foi colocado como um mito, né? E a gente sempre tenta falar tanto para os pacientes como para os outros profissionais, tanto fisioterapeuta como médico, que Legal. até são fisioterapeutas, tem muitos fisioterapeutas que não atendem escoliose e manda para cá, para a gente, porque realmente a gente Uhum. começou a fazer um serviço totalmente especializado no tratamento da escoliose. Certo. E aí, quando eu resolvi ir atrás de trazer o padrão da qualidade que vocês têm aqui no colete para cá, que eu vi que realmente, além de ninguém fazer nessa forma que vocês fazem, eu vi que tinha muito resultado. E os coletes que a gente via por aqui não tinha essa qualidade, sabe? Aí eu comecei entrei em contato com a equipe da Escoliose Brasil, falei com o Alexandre, com o Natiele, e aí contei um pouco da história, mesmo não sendo credenciado ainda. Uhum. Eu disse, eu vou tentar ver o que é que dá. E entrei em contato com eles e conversei, expliquei toda a história, vi que realmente eu tinha muito interesse em trazer o colete. E aí eles aceitaram, né, acreditaram em mim e marcaram um dia para eu ir lá presencialmente para aprender todos os detalhes, como fazer o colete. Só que eu tinha tanta certeza que eu ia fazer que eu já comprei tudo que era preciso para montar a oficina, já tinha Uhum. deixado tudo aqui, porque eu sabia que queria seguir esse caminho. E Legal. aí, quando eu fui para lá, o pessoal me recebeu muito bem. Eu até peguei uns dias extras para ficar lá. Disse, não, vou inventar alguma coisa lá Ah, com o pessoal do Colégios Brasil para conhecer mais. Aí eu aprendi tudo com o pessoal da fábrica também, muito atencioso. Jean, aquela equipe todinha de lá. E com o Alexandre também, que faz o software, né, dos uhum, coletes, uhum. detalhe. Tá aí, e aí eu realmente fiz o colete lá. Eu fiz o colete que vocês iam entregar lá e vi que realmente dava para fazer, dava para trazer para cá. E quando é, eu acabei lá os dias, eu disse, não, eu vou procurar alguma coisa a mais. E eu fui de atrevido mesmo lá na sua clínica, falei com o pessoal da recepção, expliquei que eu era daqui de uma pessoa que fazia tratamento da escoliose, que ia fazer o colete com vocês, que queria fazer depois um avançado, que eu queria entender como é que funcionava o atendimento lá e no final de tudo eu ainda consegui acompanhar alguns atendimentos. Jéssica Uhum. me ajudou bastante lá, mostrou os atendimentos, como é que funciona, e pela equipe todinha, assim, ajudando, foi o que realmente deu tudo certo. Quando eu cheguei aqui, já tinha, como eu já atendia paciente de escoliose, eu já Mas tinha deu uma virada de chave, deu uma mudada na cabeça. muito, muito. E aí, eu já fiz o primeiro colete e foi dando certo. Aí depois, quando foi quando teve a próxima turma do nível avançado presencial, Uhum. aí eu já fui aproveitar que realmente mudou mais ainda o ponto de vista. Legal, maravilha. Legal. Vinícius, hoje o que você trouxe para a gente aqui? Vamos contar para o pessoal o que você trouxe, qual que é a ideia da nossa live aula de hoje, né?
o Vinícius vai trazer o caso dele, vai contar o que aconteceu e a gente vai discutir em cima do caso dele. Tá bom? É mais ou menos essa a ideia. Tá bom? Eu não conheço o caso, tá, gente? Só para. Tudo ao vivo mesmo, Falar. real aqui, É, para que a gente possa discutir como se fosse uma mentoria mesmo, tá? pronto, eu vou virar aqui a tela para você ver o exame, Tá certo? bom, legal. Vale ressaltar aqui que o Vinícius hoje, como ele é o nosso certificado, né, e lá da região de João Pessoa e de Recife, o Vinícius ele ganhou o prêmio, né, do ano passado do nosso parceiro que mais produziu colete, que mais obteve resultado lá no nosso, do nosso, a gente tem um encontro anual, né, dos nossos parceiros comerciais, nossos parceiros do S4D, do colete S4D, e o Vinícius foi o medalha de ouro aí, então parabéns aí publicamente mais uma vez. E é legal contar aqui, então ele vai contar um caso realmente de alguém que está com a mão na massa, que começou do zero e hoje tem uma clínica focada em escoliose, hoje fazendo, ele foi o que mais produziu, que mais fez colete o ano passado, e esse ano tá batendo lá em cima de novo. Não sei se é o primeiro, mas é um dos que mais trabalha com isso realmente. Aí a gente tem até formou uma equipe mesmo. A gente tem outros fisioterapeutas que eu fui chamando, né? Que eu vi que tinha um perfil, eu fui convidando e aí cada um tem suas qualidades aqui, mas a gente distribui bem os pacientes para os fisioterapeutas e forma uma equipe mesmo. Maravilha. Então mostra lá, mostra o seu caso, vai contando pra gente e a Deixa gente eu... vai discutindo sobre o seu caso aí. Dá para ver aqui? Dá pra ver um pouquinho mais pra trás fica melhor. Aí, legal. Acho que você pode até virar a sua câmera, aí você vê o que você tá mostrando. Deixa eu ver se eu. Sim, Vira a câmera. Aperta ali o achei. botãozinho que ele vira, ó. Isso, garoto. Então, aqui é uma paciente do sexo feminino, tem 14 anos e começou o tratamento em setembro de 2023. Então, de setembro agora já vai fazer 2 anos. Tá Ela é uma bom? escoliose idiopática, certo? Que a gente não sabe realmente a origem da escoliose. Ela não tem nenhum problema neurológico, não tem hemivértebra, não tem nenhuma deformidade na coluna, não tem nenhuma síndrome. Então, classificada como uma escoliose idiopática em S, porque fez Ótimo. 2 curvas aí, certo? Certo. Eu fiz a medida do eixo crânio-sacral, né, a partir da região sacroiliaca, e aqui já dá para ver que o balanço Acho que está você tá todo com para o lado esquerdo. a mão no microfone do celular, deu uma abafadinha, cuidado aí. Tá Agora melhor? sim, melhorou, melhorou. Pronto. Aí eu fiz esse eixo crânio-sacral e a gente vê que a coluna dele está toda para o lado Sim, esquerdo tá pra dela, está toda para o esquerda. lado esquerdo. O A gente chama balanço. de balanço à esquerda, né? O paciente está a Isso. torre de Pisa caidinho para a esquerda ali, ó. Isso. Pronto. Aí o ângulo de Cobb, né, que é a medida. Deixa eu só falar pro pessoal. Eu desativei os comentários para não atrapalhar aqui, para todo mundo conseguir enxergar bem. Mas ao final a gente responde as perguntas de vocês, tá bom? Então, ou faz as perguntas, também tem como fazer as perguntas aqui, a gente vai lendo e vai respondendo ao final. Beleza, pessoal? Só pra gente, para não atrapalhar, para vocês poderem enxergar melhor mesmo. Pronto, aí essa medida do ângulo de Cobb, que é a medida da vértebra que mais inclina na parte inferior e superior, na lombar deu 39 graus e na torácica deu 33. Então a curva é uma curva em S, que a curva lombar é maior do que a torácica, né? Então a E, gente chama que a curva primária, né? Normalmente é a curva que mais é a maior curva, o maior grau. Então daí que veio a escoliose e a torácica, teoricamente é a compensatória, né? A secundária. isso, que a gente chama do Lenk 6, que é a curva Isso. maior lombar e menor na torácica. Isso, só para explicar para o pessoal, na nossa metodologia do S4D, nós utilizamos uma classificação chamada classificação de Lenk, que é a classificação mais utilizada pelos médicos cirurgiões para fazer cirurgia, e nós utilizamos tanto para produzir os nossos coletes, quanto para fazer os nossos exercícios específicos. Então, como que a gente pode dizer, nessa metodologia, nessa classificação do Lenk, uma curva em S, que é maior lombar do que torácica, ele denomina tipo 6. Então, como o Vinícius
certificado, a gente fala realmente a mesma língua. E era essa a ideia da metodologia. O que é método? Método é aquilo que é replicável. Então, Seguir o tanto mesmo eu, padrão, né? batendo o olho nesse raio-x, quanto o Vinícius lá em João Pessoa, nós dois sabemos que é o tipo 6, nós dois sabemos qual é o tipo de exercício que precisa ser feito, nós dois sabemos qual é o tipo do colete, onde que são as pressões. Então, foi isso que nós fizemos, né, aqui no Uhum. Escolhas Brasil. Nós organizamos a casa do fisioterapeuta aí para que ele seja mais assertivo no Uhum. tratamento. Olha lá, a palavra é toda sua. Isso facilita muito essa classificação, tanto para fazer o exercício, como para explicar ao paciente e os resultados, né, que a gente vê que realmente acontece. Porque a partir daí, dessa classificação do Lenk, a gente já vai ver aonde vai fazer a maior força. Pra, por exemplo, no caso dela, 70% da força no tratamento a gente vai colocar na lombar, 30% na torácica, a respiração vai abrir de um lado. Então, tem as características do Lenk 6. Uhum. O Risser, não, Neshimura aqui, né? A medida da rotação, como a escoliose é tridimensional, a gente vê a inclinação, a rotação e a vista de perfil. Então, o Neshimura, que é a medida da rotação da vértebra aqui embaixo na lombar, deu 2, que é a curva maior, e na torácica deu 1. Beleza? Então a lombar é mais importante mesmo, né? E uma coisa muito importante aqui é o Risser, que no caso dela, tá, o Risser 2, ó, Ah, tá que bom. a gente vê por essa borda da cristileta. Tá dando pra ver bem aí, né? Nesse aí tá Tá? dando pra ver. Quanto tempo ela tinha de menarca, de menstruação? Aqui eu não Tá, tenho decorado tá. aqui, mas eu Não tenho no tem problema. sistema. Mas ela, possivelmente, ela já tinha tido a sua primeira menstruação. Só para vocês entenderem, assim, de uma forma bem simples, o Risser é como se fosse o jogo de futebol, a final da Copa, tá? Quanto mais no início está, mais difícil Uhum. a gente tem um caminho longo pela frente. Então, Risser 0, 1, 2 são estágios iniciais do crescimento ósseo. Quando vai chegando no 3, no 4, é no estágio mais final do crescimento ósseo. E chega no 5, termina. O que quer dizer isso? Quanto mais no início do jogo, quanto mais no início do Risser, mais chance essa escoliose tem de piora. Né? Então, imagina só, eu tenho um adversário que é grave, que é difícil, já é importante, ali quase 40 graus, Uhum. 39, para indo um estágio meio que inicial do crescimento, estágio 2. Acho que o Vinícius vai falar depois que a gente. Isso, o fator de progressão. Isso, perfeito, vai lá. E ainda na vista de perfil, ela tem 39 graus no cobre. Não, tem isso, 39 graus na cifose, que Uhum. geralmente, na maioria dos casos, né, quem tem escoliose tem uma retificação na torácica. No caso dela, não. Ela tá Então, seguiu quase tendo a uma hipercifose, né? Isso, e na lombar ela tem 55 graus. Tá. Já é bem no limite ali da lordose, né? Uhum. E em relação ao caso dela também, ela referia dor, mas pelo que ela foi falando, é a dor lombar inespecífica. A gente Tá. excluiu as bandeiras vermelhas, viu que realmente ela disse que ficava muito tempo sentado, na postura, mantendo a mesma postura, sedentário. Então foi juntando esses fatores e viu que realmente só com o exercício que ela foi fazendo na escoliose já melhorou. Tá, legal. Ô Vinícius, deixa eu fazer um spoiler para você aí. Você sabe que é muito comum o paciente chegar e falar assim, né? Ah, eu tenho dor, né? Eu tenho escoliose e tenho dor. E o médico falar, né? Assim, ó, escoliose não dói, né? Escoliose não dói. E a pessoa fala, poxa, mas eu sinto dor. Será que não. Por que que não dói, né? Então, assim, não, a resposta não é que escoliose não dói. Escoliose não necessariamente precisa sentir dor. Mas nesse caso está sentindo dor. Nós estamos fazendo um estudo, um estudo bem grande de prevalência da dor lombar nos adolescentes, e é aproximadamente 30% dos nossos pacientes, um N mais de 1.000, 30% dos pacientes sentem dor nas costas. Então é muita gente com dor, 30% de adolescente, É, tá? Não é adulto, não, não é assim, adolescente, tá? Então esse é um estudo que logo vai ser publicado pela nossa equipe e a prevalência é bem importante, tá? sabe que na fase adulta, né, a chance de ter dor na coluna é bem maior do que quem não tem escoliose. Então é importante
o diagnóstico precoce também. Quanto mais rápido você iniciar o tratamento, mais fácil vai ser de tratar, menos complicações vai ter, né, na coluna. Ô Pode. Vinícius, você lembra como que essa paciente chegou para você assim? Se ela rodou, se ela passou por um monte de médico, se ela fez um monte de tratamento assim baseado na ciência equivocado? Por que que é a minha pergunta? Pelo seguinte fato de que ela chegou para você já grave, né? Já. Ela já chegou com 39 graus, ela já chegou numa fase que está batendo no limite ali da melhor chance do tratamento conservador, né? Uhum. Da- Acontece, realmente acontece bastante. Os pacientes, quando vêm, é porque já passou por um bocado de tratamento, já não deu certo e segue piorando. Mas no caso dela, realmente é o primeiro tratamento, ela veio logo tá. direto, porque observou a postura. Estou com a foto dela aqui. A postura, deixa eu colocar aqui. Uhum. Ah, É bem ela viu alongada. bem a cinturinha ali, né? Isso. Foi ela mesma Então, aqui que viu ou alguém foi a viu? A mãe que foi mãe. observando e Tá. viu que realmente tinha um lado assimétrico, né? E quando começou a pesquisar, viu que era escoliose, encontrou a gente e ela é do interior. O Tá. tratamento dela, ela veio fazer avaliação presencial e o tratamento dela a gente faz misturado, tanto presencial como online, Vamos online. vai variando, né? O tratamento. Você acha que por você morar na praia, né, João Pessoa, morrendo de inveja, falando isso, morrendo de inveja, mas morar na praia, assim, é mais comum, assim, descobre mais rapidamente, assim, eles veem mais rápido, ter qualquer desvio, assim, porque imagina aqui em São Paulo, Campinas, às vezes a gente passa, sei lá, meses sem ver os nossos filhos sem roupa, porque esfriou, porque não foi à piscina, não foi à praia. Você acha que isso é mais assim aí? Eu acredito que realmente ajuda, né? Quando vai muito para a praia e começa a observar sem a camisa, né? Esses sinais da escoliose. Às vezes um ombro mais alto que o outro, uma cintura é, assimétrica, né? Mas entrando mais um lado do que o outro, a rotação também do tronco. Então, Tá. realmente, acho que tem esse diferencial mesmo. Vamos mostrar essa foto aí, vamos falar desses sinais no dela, para todo mundo ver? Já que a gente está aqui para descomplicar a escoliose. Então, pessoal, olha como dá para ver muito nitidamente uma cintura mais cavada, né? A cintura do lado direito Direito. dela, muito mais cavada, a gente chama isso de triângulo de Tales. É muito mais fechadinho a cintura do lado direito do que no esquerdo, que é retinho, tá? Se você olhar também, ele falou da torção ali, da rotação. Uhum. Olha como parece que ela tem mais massa muscular no lado esquerdo do que do lado direito. É por causa que a escoliose torce, né? Ela é tridimensional. Também dá para ver o ombro, né? O ombro Uhum. direito um pouquinho mais alto, o trapézio, toda a parte mais alta ali. É um pouco da escápula, não é muito em cima é menos, embaixo é muito mais Uhum. visível, mas dá para ver um pouquinho O da, balanço da, também, né? Pro da, lado esquerdo ali, ó. Que a gente falou no raio-x também. O balanço pro Tá lado um pouquinho esquerdo. caída, exatamente, tá um pouquinho caída, vê o descompasso da coluna ali. Então, esses são sinais bem importantes da gente observar, porque ajuda no diagnóstico precoce. Então, a conta é mais ou menos essa. Observem seus filhos, olhem para os seus filhos, olhem para as pessoas, principalmente na fase do crescimento, da adolescência, que é a fase que a escoliose tende a aparecer, tende a piorar. Tá? Então, a gente precisa ter atenção. Quanto antes a gente descobre o tratamento conservador, mais chances a gente tem de ter sucesso, Uhum. tá? Quando chega muito mais grave, é muito mais E difícil, né? o escoliômetro dela deu 12 graus na lombar, que é uma rotação já considerável, que a gente coloca como prioridade no tratamento, que é uma rotação maior que 10 graus. E na torácica deu 8 graus a Uhum. rotação. Tudo comprovando que a curva lombar é a principal mesmo ali. Então, Principal, tá tudo batendo certinho. é, Então, a curva lombar é maior que a torácica no raio-x, tem mais rotação no exame de raio-x, tem mais rotação no aparelhinho do escoliômetro, que é aquele que a gente passa nas costas quando o paciente faz a flexão de tronco, né? O teste de diagnóstico é a pessoa levar a mão ao chão e uhum. a gente olha um lado mais alto que o outro. Legal. Então, partindo para os. Peraí que eu mudei aqui, ó. Deixa eu trocar Tá aqui. bom.
E aí, assim, o que que você fez de tratamento? Você é nisso que você já vai falar? Isso, aqui. E a gente começou a fazer o teste de mobilidade. Fez os testes de flexão, os de inclinação, de rotação. Então, no teste de mobilidade, ela foi bem. Então, a gente viu que realmente ela tem uma boa mobilidade. Mais um teste de força, que a gente faz o teste de abdominal, de estático, dinâmico, e a musculatura das costas, a gente viu que ela não tinha uma boa estabilidade. Então, ela não passou no teste de força. Por isso que a gente colocou exercício com prioridade também, exercício de estabilização, exercício de força, porque a gente tem que definir essas prioridades para não perder tempo fazendo coisa que não precisa, no caso dela. Então, a gente tem que Exatamente. ser o mais exato possível, né, no tratamento para não perder tempo, já que também é um caso, né, que pode piorar bastante durante esse tempo. Legal. Deixa eu colocar aqui o próximo. Sim, então a prioridade foi essa. A correção tridimensional, né, do LENC 6, o exercício de rotação, de estabilização. E aí, no primeiro dia, a gente já fez, já ensinei o movimento que ela vai corrigir, para ela treinar durante uma semana, né, esse mesmo movimento, porque vai servir como base para ela fazer todos os outros, né? Na próxima Uhum, sessão, uhum. que a gente já começa a colocar uma série específica. Então, vai tudo seguindo aquele padrão de movimento e correção. Legal. Você tem algum exercício dela fazendo aí? Tem, deixa eu ver aqui. Você vê que é ao vivo, gente. Eu tô perguntando aqui sem saber. Se não tiver, tudo bem. Era só para mostrar pro pessoal. Eu coloquei exercício como prioridade em pé, para a gente forçar Uhum. mais um pouco a lombar ali. A Claro. gente quer colocar mais força na torácica, colocar exercício sentado, ela consegue corrigir melhor. Deixa eu colocar aqui. Tem uma aqui, ela fazendo sentado aqui. Deixa eu colocar. Essa aqui ela está sentada porque já é um exercício mais avançado. Aham. Ela abrindo bem a lombar do lado direito, né? Fazendo a rotação do lado para trás, o quadril do lado direito. A torácica, ela faz a abertura do lado esquerdo e a rotação para o lado esquerdo também. Uhum. Qual que é a ideia, né? Se o paciente tem uma curva dupla, então a gente sempre abre as duas curvas. Então tá descendo a perna direita, subindo o braço esquerdo, tá? Você vê que até a cintura muda muito, não? Sim, sim. Essa curva era do outro É, lado e inverteu. aí ela tá fazendo até uma, assim, uma overcorrection, né? Assim que a gente chama. Ela tá fazendo uma correção até além do fisiológico, porque ela, eu acho que ela é muito flexível. Ela Então, um pouquinho mais que você faz, ela acaba descendo muito ali, muito. Ó, você vê que ela teve até um tilt pélvico. foi. Então, o que você podia fazer ali para deixar um pouco mais suavizado é colocar um travesseirinho a mais no joelho. Aí ela ia estar um pouquinho mais equilibrada, mais em simetria. Mas tá tudo Aqui já certo, tá? O caminho tá certinho. um exercício um pouco mais avançado também, Uhum. seguindo o mesmo Esse princípio, né? Abrindo tipo de abrir a curva lombar maior para descer na perna direita, subir o braço esquerdo, que é a contrária. Esse tá muito mais bonito. Você viu que o quadril, ela ficou mais simétrica? Uhum. Exatamente, ficou bem mais legal. E ela tem espaldar em casa ou esse você fazia Não, só no consultório? só aqui. Só em casa, só Em no casa, consultório. outros. Tá. Deixa eu colocar aqui. Qual que é a ideia, pessoal? Só para vocês entenderem. Então, o paciente ele sai do nosso tratamento com uma série de exercícios, tá? Lá, com uma série de exercícios. Esse é um exercício extremamente avançado, porque ela já está há 2 anos de tratamento. É, Então, a gente começa com exercícios mais simples, né? Ela vai fazer, normalmente são 4, 5 exercícios durante uma série, tá? Vai fazer em casa todos os dias por volta de 30 minutos. Ela vai, e essa série ela dura normalmente 30 dias. Então é como na academia que você vai trocando o seu treino de academia, nos exercícios específicos do método S4D, isso é muito rigoroso. Também são trocados exercícios uma vez por mês, tá? E aí, lógico que não necessariamente você vai trocar os 4 exercícios, assim, às vezes troca um, muda o tempo. Você faz pequenas mudanças, mas a gente evolui mensalmente,
tá? Pensa comigo. Se a gente fez a primeira série no primeiro dia, lá na primeira semana, depois troca no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês, no quinto mês, ela vai trocar 5 vezes de série para a gente ter o resultado dos primeiros 6 meses. Então, o fisioterapeuta está em constante avaliação, execução do exercício e troca do exercício. Uhum. Por quê? Quanto mais de perto nós estivermos na escoliose, mais chance de ter sucesso. Escoliose é uma doença traiçoeira, que piora se a gente bobear. Então não tem essa, tipo, hoje eu parei de tratar há 6 meses. Terrivelmente vai piorar. E a gente, para fazer essa mudança do exercício, a gente faz essas reavaliações, né? Que aí a foto da postura já vai mostrando se a gente precisa mudar algum detalhe no tratamento, alguma prioridade. E com o tempo vai evoluindo o nível de dificuldade. Aquela foto que eu mostrei realmente já foi um Sim, exercício mais. sim. Vou colocar aqui a foto do colete, Ah, que a gente já fez, legal. Legal. certo? O colete também segue a mesma Aham. correção, que é o Lenk 6, a É, força maior na lombar. dá para ver nesse colete, Uhum. dá para ver nitidamente como o colete faz todo, a gente faz as correções tridimensionais. Ó, se você bater o olho no colete, você já vê que a lombar tem muito mais pressão do que a torácica. Porque a torácica é a compensatória, então a gente precisa ser muito mais agressivo. Muita gente pergunta pra gente, né, Vinícius, por que tem Uhum. esses buracos aí no colete, né? Isso. Porque toda a área de pressão que eu empurro, eu preciso ter uma área de expansão, Expansão. uma Uhum. área que eu vou liberar espaço, né? Então essa é a ideia do colete, ter uma área de pressão e uma área de expansão. E o colete ele faz as posições, né? Não só empurra a curva, mas ele também corrige essa torção, né? E mantém, no caso dela Tridimensional. aí, a lordose e a cifose. Ficou bem legal Isso. esse colete, hein? Tá bem Vou bonito. colocar aqui o exame dela imediato, certo? O Certo. raio-x. Tem que Isso é ter. legal. Fala um pouquinho, qual que é a importância da gente ter o raio-x colete imediato aí? A gente vê o quanto o colete conseguiu empurrar a curva da escoliose e para ver o ponto de pressão onde é que está. O ponto de pressão do colete, que quando você faz uma avaliação bem precisa, que a gente faz as medidas tudo direitinho, o scanner que joga para você para avaliar o tipo de colete, aí depois vai para um profissional que vai ver, vai mexer no software, então juntar o raio-x, juntar as medidas que a gente faz, então o colete ele sai exatamente com as pressões no ponto certo, corrigindo o máximo possível. Então, nesse colete aqui, ó, isso aqui foi uma correção que ele teve imediato, então foi quase 50%, né, na Então, lombar. ó, de 39 graus na. Então, o que que é esse raio-x, né? Você tem um raio-x que foi para fazer a confecção do colete e comparou com o raio-x usando o colete. Uhum. Então, para que que serve? Quanto mais o colete estiver corrigindo, mais chances a gente tem de ter o resultado positivo. Quanto mais o colete corrigir ali, também você sabe se o colete está sendo eficaz, se o colete está correto, aplicando pressões no lado certo, né? Você tem um colete que tem 39 graus aqui, 39 graus aqui, esse colete está errado, esse colete está fazendo nenhuma função, né? Uhum. Com o tempo também a gente vai fazendo o ajuste. Nesse caso, eu coloquei outra foto aqui, a gente foi fazendo os ajustes, né? E depois de um ano, ela fez o exame de novo com colete, para a gente ver a Tá. evolução. E aqui está a evolução dela. O colete durou um ano tranquilamente. E ainda está usando, porque Ela tá com o tá, mesmo colete há quase 2 anos. tá. E ela, Caramba. assim, ela não mudou muito a altura, nem mudou É, muito o peso, então. Normalmente os coletes são trocados anualmente, tá, pessoal? A gente troca o colete principalmente quando o paciente cresce muito, principalmente quando o paciente engorda ou emagrece demais, quando o paciente troca o tipo da curva, então vamos supor que o paciente tinha um C e começou a criar um S, é possível trocar o colete. Então são características aí que a gente pode observar, tá? A lombar reduziu bastante, a linha média da coluna Sim, também sim, ficou bem sim. centralizada. Então, É, cada vez que a gente vai conseguindo corrigir,
na postura, né, com os exercícios, o colete também vai conseguir corrigir mais. Na última, ela tá perdendo um pouquinho a cervical lá. Nós vamos ter que tomar um pouquinho de Isso, cuidado com essa cervical. isso. Ou baixar o ombro, ou colocar mais pressão ali. Precisa tomar um pouquinho de No cuidado com aquela próximo. curva cervical na última. Às vezes o Isso. colete começou a apertar ali de um ponto, e aí pode ser uma opção de troca, né? Uhum. Precisa ser avaliado. Ela vai voltar aqui para fazer a reavaliação e aí a gente já vai ver esses detalhes também. Legal. Porque isso aqui já não foi agora mesmo que ela fez. Sabe? Deixa eu colocar aqui outro ponto para a gente. Só vou mostrar a foto dela, da postura dela, como é que tá agora. Legal. Certo? Então vamos lá. Fez o raio-x, com o raio-x, fez o scanner, produziu o colete, fez o raio-x com o colete. Teve aí uma correção de praticamente 50%. A mais de 30% a gente acha que é uma correção satisfatória, 50% é excelente, tá? É uma correção excelente, é sinal que ela tem muita chance de ter resultado positivo. Vamos ver o que aconteceu, que eu não sei do caso, tá? Mas mostra isso. Olha que Na mudança. postura. Quanto tempo de uma foto para outra? 1 ano e essa foto foi 1 ano e meio, mais ou menos. Caramba. Nossa, uma mudança Deu muito, muito. Nem dá para saber que essa menina da direita tem escoliose. tem. E assim, ela ficou muito satisfeita. Quanto mais ela vê que essa evolução dela, mais ela fica engajada no tratamento. Legal. Então, o legal de tirar foto todo mês é isso. Você vai mostrando que a gente está indo no caminho certo, pouco a pouco. Então, vamos mostrar as evoluções aí, ó. A cintura, que era bem diferente do lado da foto aqui de baixo aqui, ó. Era muito diferente, ó, tá bem simétrica. Os ombros, que o ombro direito aqui era mais alto que o esquerdo, também tá bem simétrico. A escápula, assim, você vê a topografia, né? Você vê como que desse lado aqui que tinha, né, aqui a gibosidade, que é o lado lá da lombar, do lado esquerdo era mais alto. Aqui praticamente você vê que ela tá bem mais paralelo assim a coluna. Então, bem legal, resultado bem legal. Eu tenho uma foto aqui também do escoliômetro, que também chamou a atenção. A rotação dela diminuiu bastante. Deixa eu colocar aqui. Ela saiu de 12 graus e foi para 5. Aqui, ó. A lombar. Nossa, que mudança. Legal, hein? A torácica também reduziu, mas a lombar, como era a que a gente estava forçando mais, Sim. e tem chance de corrigir mais por causa da mobilidade da lombar, ela sobressaiu a correção. Nossa, bem legal. Bem legal mesmo. Eu vou mostrar aqui agora o exame sem colete. Deixa eu colocar aqui. Sem colete antigo e sem colete atual. Então, tá atual. Tá. Ela foi mudando você foi fazendo raio-x a cada 6 meses, mas isso aí é 1 ano e pouco já, né? Isso é 1 ano e pouco de diferença. Caramba, ela praticamente melhorou. Ó, ela tinha 40 graus, ela praticamente ficou nos 20 graus dentro do colete, só que sem colete. E isso aqui, o mais importante aqui, ela saiu do Risser 2 e foi pro Risser 4. Caramba. Então Ela passou do primeiro tempo do jogo, tá chegando quase no segundo tempo do jogo, e o normal era ela perder pra Argentina, igual a gente tá perdendo, tomando uma bordoada, e ainda tá ganhando de 5-0. Então essa provavelmente ela vai escapar da cirurgia, né? Não, já tá finalizando. já escapou da cirurgia, essa menina aí não opera nunca mais. E a coluna assim tá bem mais simétrica e a partir de agora ela só tem a tendência de melhorar, né? Já está finalizando a fase de maturidade óssea. Sim. Conseguiu virar o jogo, né? Eu vou dar uma sugestão para você. Eu acho que você tem que trocar esse colete. Sabe por quê? Porque eu faria um colete agora. Quanto tá o escoliômetro dela atual? Você sabe ou não? Você lembra? A lombar? Sim. Não, tudo. Torácica e lombar. A torácica, deixa eu ver aqui. Eu faria um colete tipo 3 do Lenk agora. Ou 4. Por quê? A torácica começou a ficar... Como a lombar melhorou muito... Ficou seco também a torácica. Então elas estão empatadas, você viu só? Eu talvez faria um colete com
Só para vocês entenderem, pessoal. Mudando a classificação do colete, do exercício você precisa definir. Mas do colete, a gente pode fazer um colete que vai fazer uma pressão muito maior em cima do que embaixo. Vai manter pressão, vai ter pressão da lombar, vai cuidar dela. Volta no raio-x lá pra gente, fazendo favor. Deixa eu colocar aqui. E aí, nesse novo colete, você consegue ter uma. Olha lá, ó. Olha como se você bater o olho agora, como melhorou muito a lombar, a torácica até chama atenção tanto quanto. Elas estão quase empatadas, eu não sei quantos graus tem. Era 33, tá 22 Olha na lá, torácica. E melhorou baixa as ficou duas. 20. 20 e É, 22. 22. Né? É. Se você olhar hoje pelo número, a classificação dela é tipo 3 ou 4, né? Porque a cervical tá querendo sair lá. Uhum. Tá? O que é o tipo 3, pessoal? É uma curva maior torácica do que lombar. Tá? Antes era o contrário. Antes era maior lombar do que torácica. Então ela trocou para o tipo 3 de lente. Como ela tem uma tendência, é uma curvinha lá na cervical, lá no pescocinho, a cabeça dela tem uma tendência a fazer assim, a gente pode fazer o tipo 4, que aí a gente toma bastante cuidado com essa cervical aí. Eu acho que você podia pensar nesse colete tipo 4 para ela. Eu acho Isso. que podia ser bom e até pensar nos exercícios aí, estabilizando mais essa torácica. Se você fizer os exercícios da porta, você vai focar. Uhum. Você vai focar também na torácica. Talvez pensar se vale a pena ou não mudar a respiração. Isso. Eu acho que Porque pode ser uma boa. até as costelas mesmo, né? Dá pra ver que é bem feita, tá ficando É, fechada de um lado. não, mas ela tá ótima. Imagina, eu tô Ajudar. tentando dar uma, tô tentando ver de fora aqui, tá? Mas eu acho que pode ser legal. Eu acho que talvez se a gente mudasse a respiração para o Lenk 3, autocorreção Lenk 4, exercícios tipo mais torácico, curva em S, né? Mais torácico e cuidando, estabilizando a Uhum. lombar, porque a lombar dela tá muito móvel ainda. Então, assim, você vai ganhar, vai continuar ganhando a lombar. A torácica, ela fica mais rígida por causa das costelas. É Então, mais acho que tinha que caprichar ali agora. caprichar na torácica agora e tomar cuidado na torácica Proximal, proximal, lá em cima. Né? eu acho. Eu acho. Pronto. Nossa, mas um super resultado, hein? O caso foi ali Parabéns. apresentado mesmo. Não, sucesso total. Puta vida. Obrigado. Ó, mais ou menos é isso, gente. Nós estávamos jogando com o nosso time aí. Você escolhe seu time. Era São Paulo, meu time. São Paulo contra o Real Madrid. O normal é perder de 5-0. O Vinícius foi lá, contratou uns caras bons para jogar no São Paulo e tá ganhando de 5-0 do Real Madrid. Goleada. Melhorar 20 graus, gente, é um super do super sucesso. A grande maioria já é um sucesso. A gente segurar uma curva da escoliose, estabilizar a progressão, porque o normal dessa paciente, ela tá com 50, 60, 70 graus nesse período, tá? Como que você sabe que ela vai piorar? Não sou eu, é o mundo inteiro que mostra que uma escoliose Risser 2 e curva 40 graus tá sim de médico querendo operar. É mentira ou não, Vinícius? Opera na hora. Não espera nem piorar. Não espera piorar. Fala, você tem que operar urgentemente porque essa curva vai piorar. E vai piorar. Só que o que você tem que fazer antes? Tentar o tratamento conservador, tá? Porque 40 graus, até ela tinha 39, tá na melhor janela, a melhor chance, tá? Da gente tentar ganhar isso. E o Vinícius foi brilhantemente lá. Uma paciente que é flexível, a gente vai analisar todos esses detalhes. Né? A gente vê que realmente tem uma chance de melhora grande. Não é? A gente não vê só o grau, o ângulo de cobre, né? Vê a característica do paciente como um todo. A gente vai começando a ter essa malícia, né? Que é paciente que aderiu bem ao tratamento, paciente que corrigiu bem dentro do colete, magrinha. A magrinha você consegue empurrar e o colete, né? Tem melhor correção. Isso já tem estudos que mostram. Tá no estágio mais inicial do crescimento. Estágio inicial do crescimento é bom e ruim, né? Por quê? É ruim porque tem que ter uma maratona, tem que ter fôlego ali, mas também você tem uma janela de oportunidade de tentar ter um resultado muito significativo como você teve. Então, assim, o mais legal é quando você trabalha com evidência científica, você mostra tudo isso para os pais, fala assim, olha, eu trabalho com isso, os nossos riscos são esses,
e as nossas chances são essas. Você topa entrar comigo nessa jornada aqui? Vamos junto? Porque eu vou precisar que todo mundo engaje, né? E aí vai embora. Isso. Mas é isso mesmo. Eu tenho aqui outros exemplos de colete que a gente fez que realmente assim chamam a atenção. Se Mostra aí. você posso mostrar aqui. Deixa eu colocar. Mostra aí. Daí depois eu vou abrir para pergunta aqui. Tem umas perguntas interessantes que eu vou deixar, vou botar você na fogueira aqui. Ó. Deixa eu botar. Gostei, tem uma pergunta aqui que eu nunca pensei nela. Esse aqui foi uma evolução. Colete com Caramba! um ano depois, né? São 2 exames de colete. Ela segue evoluindo bem. Marca, ela melhorou a curva, certeza Não, ela absoluta. melhorou bastante. Ela já saiu do risco de cirurgia. Sem Eu vou colete, mostrar, ela tá com quantos graus? vou mostrar aqui a foto dela. É. Ó, isso aqui. Na foto dela Nossa, aqui. que mudança, Vinícius. Esse Caramba. aqui foi. Esse é o famoso post que vai dar engajamento, né? Olha a É, mudança dela, é maravilhoso. Você mudou a vida dessa menina. realmente, é assim, foi uma mudança grande na situação dela. Então, além de sair da cirurgia, esteticamente ficou bem melhor, mais simétrica. E também o Risser dela, né, já está finalizando a fase de Tá? maturidade óssea, a gente vai começar a tirar o colete, mas a evolução já foi muito boa. Então, é daí para frente só melhorar. Nossa, sensacional. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eles fizeram aqui, ó. Vou botar aqui para você, ó. Essa eu não sei responder, vou jogar para você, ó. Pronto. Doutor Igor Reis Físio. Você já teve algum caso desse, ó? Paciente adolescente que usa colete e engravida. Ele interrompe o uso ou faz o colete adaptado? Não tem, eu acho que é um colete grávida, não, nem tem como usar. Tem, Não tem é, como. Eu já tive assim, ó, eu já tô numa fase que eu já tenho pacientes que estão engravidando. Já tenho uma paciente minha que era de Portugal, que a gente fez a Mônica, até encontrei ela em Portugal, o marido dela em Portugal no shopping. Olha que curioso. Curiosidade total. E ele até ligou para ela, tal. Ela já fez, depois que ela fez, ela estava terminando o tratamento, já estava desmamando o colete. E aí ela engravidou, acho que ela engravidou com 18 anos ali. E aí, só que ela já estava tirando o colete, aí tirou o colete de toda vez, tá? Então, assim, claro que não é o ideal um adolescente engravidar, né? Mas, se engravidar, tem não um, tem como usar o colete. esse Só que aí eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Eu fiz um post outro dia aqui sobre uma revisão sistemática, falando que na gravidez então, revisão sistemática são vários estudos mostrando que a média da chance de piora, a média de grau de piora dessas pacientes é de 5 graus. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque pode piorar até 5 graus. Então, tá fazendo tratamento é muito importante, tá? É uma coisa bem interessante. Deixa eu fazer mais uma pergunta do Igor aqui, que foi interessante. Você vai saber responder essa melhor que eu, porque eu não sei, é os meninos da fábrica que sabem. Qual é a média de investimento para fabricar o colete S4D na minha clínica? É realmente, ter uma assim, oficina, né? A oficina. O colete inteiro a gente produz, a gente tem uma fábrica, mas a gente envia o colete para o Vinícius praticamente pré-pronto e ele vai ajustar no corpo da paciente. Para isso, ele precisa do esmeril, que é uma lixadeira, ele precisa de um é, soprador térmico, uma tico-tico, uhum. né? O Cola, algumas coisas maquinário, assim. Enquanto né, não é um maquinário grande, não. É um pouco espaço, dá para você montar uma oficina. eu Só precisa. comecei no banheiro da minha sala. Você já foi? Você foi lá, não foi? Eu te mostrei ou não? Eu vi. Era um banheiro do tamanho assim, era um banheirinho. Foi assim que eu comecei, tá? É, Mas quanto mais ou menos? Quanto é o investimento, mais ou menos? Vai. R$ 2.000? é por aí. O investimento. Não, O deve mais, ser por aí, 2.000, no máximo, o mais estourando dois caro mil. é o scanner, mas aí você aos Não, não, poucos, né? O mas scanner. o scanner hoje para começar, nem precisa, porque eu envio o scanner para os parceiros, É, né? O mais caro é o scanner
o iPad e eu empresto para você, por correio, eu mando por correio e você me devolve É, depois. é muito tranquilo, não tem equipamento caro, não. É Legal. mais ter a técnica mesmo, aprender os cortes, né? Porque não pode cortar de qualquer jeito, tem que obedecer aquele padrão da correção do leque, da correção do colete. Observar a postura dela usando o colete, não dá para deixar um ombro mais alto que o outro, nada incomodando, porque se começa a incomodar, ela já para de usar, já atrapalha o tratamento. Então tem que ser o mais Voltei confortável. nos comentários aqui, quem quiser comentar, mas eu vou deixa eu colocar essas perguntas aqui, ó. Ó, mais uma aqui da Simone. Vamos lá. Simone Ribeiro Físio. Estou com um caso de escoliose em um garoto de 10 anos e 45 graus. Ele é um sinal vermelhaço, tá, gente? De fator de progressão. A chance desse menino piorar é 80, 90%. É muito, tá? Gostaria de saber o valor do colete S4D. O colete é por volta de R$ 6.000. Vai depender da forma de pagamento, mas é por volta disso, tá? Pode ser um pouquinho mais se parcelar em 10 vezes, pode ser mais barato se faz no Pix, mas é por volta de R$ 6.000. Só que pensa que esse menino hoje ele tem já uma forte indicação de chance de ir para cirurgia, tá? O que que acontece? O que a gente precisa realmente fazer com esse paciente, assim, ele tem já quase uma chance de operar, tem médico que com 45 graus que operar, a gente fala muito em 50. Só que qual é o grande lance desse menino de 10 anos? Se opera hoje, o tronco dele fica pequenininho. Ele ainda tem que Reopera. desenvolver muito esse tronco. Então, assim, ele nem pode operar. Então, tem que usar o colete, assim, urgente, urgente, urgente. E Tá? ajuda muito o colete. Eu tenho outros casos aqui, olha só, Legal, mostra aí. ajuda. Eu vou colocando as perguntinhas aqui. Esse caso aqui já deu uma melhora. Isso aqui é imediato, o uso do colete imediato. Ah, Aí tem vários casos aqui, ó, postura com colete. olha, Olha esse aqui. ó. 61 graus, foi para 31, ó. Isso aqui foi também imediato. Ah, Além de corrigir a torácica, a gente conseguiu manter o eixo da cabeça ali no meio mesmo. Então isso. ele E a não lombar saiu. também. A lombar não saiu também, segurou tudo. E a gente tem vários casos Tá, aqui. legal. Tem um que a gente usou com a palmilha também, esse daqui. A gente usou uma compensação também. Mas tem outro caso aqui que a gente usou uma palmilha e ajudou bastante. Esse outro aqui. Deixa eu colocar mais um aqui Aqui. para você, ó. Com 20 anos, ainda pode usar o colete? Resolve. Aí vai depender da fase de maturidade óssea, mas provavelmente em 20 anos já É, atingiu o é. RCC. Não Eu já vai. tive poucos casos de pacientes que têm mais de assim, 18, mais de 18 anos que ainda estavam numa fase de crescimento. Se tiver no RICER 4 ainda com uma chance de piora, pode usar. Uhum. Assim, no adulto, pessoal, o que acontece? Tem bastante estudos lá fora, não estudos de forte impacto, mas no adulto é muito mais uso para dor, uso para melhora da postura, tá? Não vai usar 23 horas, vai usar muito menos, tá? Mas existe estudos para adulto. O ponto negativo do adulto é que enfraquece a musculatura. Então, assim, a gente não quer que isso aconteça. Então, tem que pesar, tem que saber com quem vai usar, tem que indicar bem, tem que ser muito pontual ali para indicar para um adulto, tá? E forçar num exercício de estabilização de força mesmo, para não perder essa força de É. estabilização. Olha lá, qual exercício é melhor para fazer em quem tem desvio do eixo dorsal com convexidade para a direita? Um desvio torácico, a gente foca, como você falou, na correção do lenque. Os que tem o lenque 1, por exemplo, que é uma curva só na torácica, a gente faz exercícios sem mexer muito a parte inferior, sentado, por exemplo. Você consegue estabilizar bem a lombar, estabilizar o quadril ali para não mexer e forçar apenas a torácica, tanto na abertura da curva como nas rotações. Legal. Vamos falar um pouco das. Tem um monte de galera comentando aqui, ó. Olha lá, ó. A Dairela. O colete enfraquece a musculatura? Sim. Se você ficar com o colete parado o tempo inteiro, sim, enfraquece.
sim. E muitas vezes é isso que eu ouço. O médico não indicou para essa menina sua aí, 39 graus. O médico falou para eu não usar colete porque enfraquece a musculatura. Sim, enfraquece a musculatura. Só que se não usar o colete, ela vai piorar e vai para uma cirurgia. E aí o que que você faz? Pensa na balança do advogado. Eu tenho muito colete, 20 horas, 21 horas, 22 horas, eu tô com pouco músculo. Por isso eu preciso fazer o quê? Muita atividade física. Exercícios específicos todos os dias em casa. Imagina, essa paciente faz 30 minutos de exercício 7 dias por semana, tá? Então nós estamos equilibrando isso para que o remédio, que é o colete, não seja pior do que, né? Não seja pior, o remédio faça mais mal que bem. Não, nós temos que equilibrar a dose. É isso que a gente faz. Isso é tratar com inteligência, utilizando a ciência ao nosso favor. Até no próprio tratamento mesmo, a gente sempre estimula o paciente a praticar atividade física. Não pode estar sedentário de jeito nenhum. Então, quanto mais ela faz o exercício de correção e pratica outras atividades, né, algum esporte, vai ajudar, vai somar no tratamento. Ó, a Mara Barreto fez uma boa pergunta aqui, ó. Rodrigo, numa pessoa com 32 anos, vale a pena esse tratamento conservador? Com certeza. Vai ver o objetivo, né, a queixa daquele paciente. E como é um tratamento em adulto, a gente vai ver realmente o objetivo que ela quer ter. É. Então, vai ter, né, uma coluna mais rígida, a gente não vai conseguir tanta correção, mas vai melhorar a estética. As mulheres de 30 e poucos anos, 40, 50, que vêm para mim, elas querem melhorar a estética, Uhum. elas querem evitar a progressão da escoliose, muitas vezes isso pode estar acontecendo, e elas querem melhorar a dor. Elas nem querem melhorar a curva, nem sempre. Elas querem melhorar a estética, olhar, usar o biquíni e tá com a cintura bonita. Elas querem aliviar a dor, ter qualidade de vida. E isso, o tratamento conservador ajuda muito. E muitos Tá? casos a gente consegue também reduzir a curva, né? Não é como uma Sim, criança sim, sim, que sim. usa o Você colete. não tem o colete empurrando, você tem menos chance, mas é possível, é possível. Uhum. Olha lá, Leandro, ó, Leandro Safra. Pessoal, fiquem atentos com seus filhos. Os médicos querem operar de qualquer maneira. Leandra, não é bem assim. Não são todos os médicos, tá? Nós temos indicações da ciência e eu sempre acho que se a gente estiver dentro ali das 4 linhas, bonitinho, agindo eticamente, sendo sincero com o paciente e tentar um tratamento conservador, mesmo que tenha uma curva de 50 graus, que já começa a ter uma indicação cirúrgica, você pode tentar um tratamento conservador. Se tudo der errado, ainda existe a chance de operar. O que você não pode é prometer que você não vai, que você vai tirar todo mundo da cirurgia. Seria leviano da minha parte, seria leviano da parte do Vinícius. Nós não fazemos isso. Nós trabalhamos com tratamento conservador, mas primeiro de tudo, nós somos éticos, tá? A gente tem que deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. A gente tem que chegar pro. Eu sempre falo isso, ó. Se eu tivesse sentado aí, ó, no lugar que vocês estão na minha frente, e se fosse o meu filho Lorenzo, eu queria ouvir isso. Eu queria que você fosse sincero comigo. Eu sou o fisioterapeuta no Brasil que mais indico cirurgia. Por quê? Porque eu recebo casos todos os dias, às vezes que a gente não dá conta. 70 graus, 150 graus, 120 graus. Ontem mesmo indiquei cirurgia, tá? Então, assim, é normal a gente indicar cirurgia. Por quê? O tratamento precisa ser, ser resolutivo. Qual é o melhor tratamento para a sua filha? Qual é o melhor tratamento do seu filho? É cirurgia? É isso que nós vamos fazer. Vamos achar um bom médico, vamos achar um bom hospital, uma boa equipe. Se não tem convênio, a gente pode tratar por um período até chegar no momento ideal de fazer a cirurgia. Então, é isso. Agora sim, tem médico que piscou 39 graus e operava. Essa paciente do Vinícius aí, eu conheço um monte que ia operar. Você conhece, Vinícius? Conheço, com certeza. Olha lá, ó. Una Sinop, Keila Sinop, estou com uma paciente autista, difícil comunicação. Será que é a Keila? Eu acho que. Será que é da clínica dela? Acho que é. A orientação do colete para ela, então, para ele, é de 23 horas ou 3 com colete. Se eu não me engano, fica um tempo sem colete, não lembro ao certo. É a Keila que está falando. Boa pergunta, Keila.
Pacientes autistas, tá? Que precisa do colete, mesmo tendo a indicação. Essa é uma pergunta importante. É assim, ó. Quando ele estiver parado, sem fazer nada, você pode usar o colete, tá? Agora, se ele precisar de força, for hipotônico, vai usar menos o colete, certo? Você vai usar menos o colete. Então, é isso que a gente precisa entender, a balancinha entre exercício e o colete. O que eu queria entender se é adolescente ou se não é, isso que eu não entendi. Porque se for adolescente, tem que usar o tempo ideal, 20, 23 horas. É, Agora, se for um neuromuscular adulto, que é mais para posicionamento, aí você vai usar menos horas, tipo 3 horas, 2 horas, aí pode ser, ou 5 horas, vai depender. Quando ele está sentado, vai estar como uma afo, né? De pé. Tá fazendo exercício? Tira a afo. Tá parado? Põe a afo. Mais ou menos isso. Né? é. Tem alguma coisa aí que você acha? Tem algumas perguntas aí ainda, não Tô é? Eu não tô. tentando ler, que tem muito. Acho que Muito. perguntaram aí sobre o exercício com colete ou sem colete, né? Ah, legal. Fala aí, fala No aí. tratamento a gente tira o colete para fazer o exercício. Tem algumas exceções, assim, que são bem raras, a gente fazer o exercício com colete, mas é um caso muito Sim. raro, né? É, é mais para orientar. Quando a gente ensina normalmente, às vezes, um exercício Uhum. com colete, que é só para o paciente entender como que ele tem que ficar com o colete. Agora, o foco do exercício é trabalhar essa musculatura, trabalhar esse colete, trabalhar Ao sem cérebro, colete. né? Entender Cérebro. a posição correta da coluna. Fala lá, o E automaticamente Matheus, meu amigo. Matheus Mendes Físio. Olha, vai ser. Olha, tem coisa boa vindo com esse Matheus aí, hein, meu. Não posso falar. O pessoal não tem muito olho gordo. Não vou falar. Bora, Matheus. Isso aí. Vinícius. Bom, gostei, hein? Bombou, hein? obrigado. Foi Vamos um prazer. responder mais uma, duas perguntas aí. Você Bora deixa lá. seu recado final aí. Ó, para quem não pode operar, qual a melhor solução? Angelina, pode ler meu carro? Deixa eu ver se tem seu caso aqui em bracinho. Ah, para quem tem mais de 70 graus e não pode operar, qual a melhor saída? É o exercício. Tem que fazer o Olha, exercício com eu não sei a né? idade dela, né? Eu não sei a idade dela. 70 graus, assim, claro que a indicação é cirúrgica. Precisa entender por que que não pode operar. Realmente não pode operar? Precisa passar em outros médicos, médicos totalmente especialistas, para ver se faz sentido ou não. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se realmente não puder operar por vários motivos, tem que estar fazendo exercício, tem que estar melhorando a questão muscular. Em alguns pontos, até poderia usar o colete, eu não sei a idade. Se for adolescente, põe o colete até conseguir operar. A cardíaca não pode. É um pré-cirúrgico, né? Que é a fisioterapia pré-cirúrgica, que é 22 anos. Angelina, ó, cardiopatas, existem vários tipos de cardiopatas que podem operar sim, tá? Então precisa avaliar 20 anos. É assim, ó, 20 anos não tem mais indicação do uso do colete. Se usar o colete, é só para dar uma tentar estabilizar, porque não pode operar. Então precisa pesar isso. Em alguns casos, uma curva dessa, 70 graus, não pode operar, até poderia usar o colete. Para tentar evitar progressão. E muito exercício. Muito, 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 muito. Claro que não vai usar 23 horas, vai usar menos. Mas só pensar. Eu não estou convencido que só porque você é cardiopata, você não pode operar, tá? Precisa avaliar bem. até Procura um médico super especialista, um craque, que ele vai saber se você pode ou não realmente operar. porque com esse grau até adulto ele segue piorando, Pô, né? com certeza, 70 graus, a chance de continuar piorando é muito grande. Então, precisa pesar isso. Tá? Maravilha, 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 maravilha. Gostei. Poxa, muita pergunta, muita gente aqui. Começou a bombar no final aqui. Colocaram uma pergunta aqui também sobre exercício antes da cirurgia. Comentou agora, né? É um pré-cirúrgico que vai ajudar tanto a você fazer uma cirurgia com um grau menor, ou durante a cirurgia você
o médico consegue corrigir melhor a coluna e também vai servir como pós-cirúrgico se você melhorar aquela mobilidade, tanto a mobilidade como a força muscular. Isso mesmo. Vai ajudar no Isso cirúrgico. mesmo. Maravilha. Pessoal, obrigado. Adorei aí, Vinícius. Obrigado pela sua ilustre participação. Eu que agradeço. Faremos muitas coisas juntos ainda. Em breve, novidades aí. É, Em João Pessoa e Recife, né? e Vamos trabalhar para isso. Te espero aqui na nossa clínica nova, na nossa fábrica nova, que tá linda. E vamos que vamos, tá? Pessoal, então só deixar um recadinho para quem é nosso aluno, quem ainda não é nosso aluno, pode entrar que a gente tem uma lista de espera da nossa formação VIP, que é 100% online. E para a turma, quem já é nosso aluno, para a turma de quem já é ou está cursando, turma de junho já tem, sei lá, 70% das vagas preenchidas, tá? Manda um direct para mim aqui que eu encaminho lá para a Tainá, ela que faz as inscrições. O curso, e assim, vai ser muito legal, vale que o curso vai ser no nosso espaço de curso novo, dentro das salas novas, com a fábrica do lado. Vai ser um curso ímpar, tá? Tô muito animado para esse curso. Então espero, quem quiser aí, que eu vi que tem um monte de gente que já tem a certificação nível 2 vem participar. Vai ser um prazer. Tá bom? Pessoal, valeu. Como seguir o Tchau. Vinícius? Vinícius, dá seu recado, ó. Vinícius, Físio.Vinícius Cordeiro, arroba dele. E aí, de vez em quando, eu vou tentando sempre postar, né? Às vezes o dia a dia é corrido aqui, mas a gente vai postando e divulgando mais informações de escoliose, Isso né? mesmo, isso mesmo. É um desafio viver online e offline ao mesmo tempo, porque a gente tem empresa, filho, você não tem filho, tem filha Tem, pequenininha, né? é, Filho pequeno, então assim, a vida é super corrida. Então, o offline e o online juntos é uma loucura, mas a gente tá aqui para isso. É que, gente, o cara que tá na internet todo dia, toda hora, ele não faz o que a gente faz, tá? Atendeu, eu fiz esse mês aqui 40 e tantas avaliações. Então, assim, a gente produziu, mês passado nós batemos recorde, 90 coletes no nosso mês. Então, assim, é impossível o cara fazer tudo. Eu fiz uma reforma de 850 metros de clínica. Impossível o cara tá online e offline fazendo os dois bem feitos. Então, se a gente tá aqui é porque a gente tá fazendo muita coisa. Tá ótimo. Beleza? tá ótimo. É isso aí. Obrigadão, ó. A Natiele colocou aqui, ó, @fisio.viniciuscordeiro. Segue ele lá, troca informação. Quem é de João Pessoa, Recife, região, temos um craque lá, um certificado, nosso parceiro do S4D. Muito bom aí. Obrigado para todo mundo que estava aí e até a próxima. A Obrigado. próxima vai ser, se eu não me engano, daqui 15 dias, na quinta-feira, 8h30. E aí vai ser com alguém, uma equipe do Escoliose Brasil, que a gente vai discutir um caso aqui. Tá bom? Beleza. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, um Obrigado. abraço. Até mais.